Boa noite a todos, a paz do Senhor. É uma imensa alegria estar aqui essa noite na casa do Senhor. Eu gostaria de trazer uma palavra para todos os queridos e amados irmãos. Por favor, que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 João capítulo 4, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse. Peço para todos abrirem suas Bíblias em 1 João capítulo 4, versículo 7. Nós estamos no mês de março, a semana, uma série de mensagens sobre a igreja aos olhos do Pai. A igreja aos olhos do Pai. E hoje eu quero trazer uma palavra aqui que vai falar sobre o amor de Deus por nós. O amor que Deus tem pela sua igreja. O amor que Deus tem pelos seus filhos. Por todos que se encontram na igreja do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia então em 1 João capítulo 4, versículo 7. Diz o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nos temos visto, e testemunhamos, que o Pai enviou seu Filho como Salvador ao mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Eu peço aos queridos irmãos, para que vocês deixem a sua Bíblia aberta, oremos ao Pai. Sim, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Tua presença. Deus, eu te peço que o Senhor venha derramar a Tua graça, a Tua glória, a Tua alegria, a Tua paz. Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor já tocou no meu coração. Que o Senhor seja honrado e glorificado essa noite aqui. Deus, que o Senhor venha derramar este amor que nós iremos falar. O amor que vem do céu, o amor que vem de Deus. Que a Tua palavra, Senhor, possa tocar, curar, salvar e libertar todos aqueles que estão oprimidos, sofrendo. Deus, é necessário que o Senhor cresça e que eu venha diminuir para a honra e glória do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme eu disse, hoje eu quero trazer uma palavra aqui que vai falar sobre o amor de Deus que foi derramado às criaturas que estão aqui na terra. E é interessante que quem escreveu essa carta foi João, o apóstolo João. A Bíblia diz que em Lucas capítulo 5, Jesus ele está andando ao mar da Galileia. Logo ele encontra dois pescadores, um se chamava André e Pedro. E Jesus ele disse para aqueles homens: deixe as suas pescas, deixe as suas redes e me sigam, porque eu farei de vocês pescadores de homens. Andando mais para frente ele encontra mais dois pescadores pescando. João e Tiago, seu irmão, os dois filhos de Zebedeu. E Jesus ele diz a mesma coisa para eles para seguirem. E eles imediatamente, eles deixaram as suas redes e começaram a seguir o Mestre. Esses homens andaram com Jesus durante 3 anos e meio. E eles viram todos os poderes e sinais que Jesus fez no meio deles. É interessante que logo chegando o final
do seu ministério aqui na terra. Jesus, ele vai fazer sua última ceia, e os seus apóstolos estão com ele. E é engraçado que, lá em João capítulo 13, versículo 23, a Bíblia diz que estavam reunidos os seus apóstolos. O que chama a atenção é o seguinte, que Jesus fala o seguinte, que ali estava um dos seus discípulos a quem ele amava. João, ele era o discípulo amado. João era o discípulo que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. É interessante que no Evangelho de João, nas 3 cartas de João e no Apocalipse, João ele fala sobre o amor de Deus. Ele fala sobre a obediência a Deus. Por quê? Eu fico pensando que ele foi um dos poucos apóstolos, ou o único apóstolo, que ele soube extrair tudo aquilo que era do Pai. O amor. Por isso que ele é tido como discípulo amado de Jesus. Eu quero trazer agora essa mensagem nesse texto que eu acabei de trazer sobre esse homem, João. É interessante que lá em Lucas, capítulo 10, determinado momento, Jesus envia 70 discípulos para irem e pregar o Evangelho. E ele diz o seguinte, para eles irem de 2 em 2 em pregar o Evangelho. E ele envia 70 homens. É engraçado que no meio daqueles 70 homens, haviam 12 que eram mais próximos de Jesus. 12 que estavam caminhando com Jesus, que eram os 12 apóstolos. E entre esses 12 apóstolos existiam 3 que eram mais próximos ainda de Jesus. João, Tiago e Pedro. Jesus, vira e mexe, Jesus ia para algum lugar orar no Monte das Oliveiras, ele levava os 3. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele levou os 3. Quando Jesus ele vai no Monte da Transfiguração, ele levou os 3. E é engraçado que dentre esses 3, um se destaca, que é João, o seu filho amado, discípulo amado, porque ele é aquele que mais entendia o seu mestre, é aquele que ficava meditando, é aquele que conseguiu extrair tudo aquilo que o seu mestre tinha deixado, o amor, o verdadeiro amor que este mundo não tem. A Bíblia relata aqui agora em 1 João capítulo 4, versículo 7, o seguinte: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É engraçado que essa carta aqui, que o apóstolo João escreve, ele escreve quando ele está no final da sua vida, aproximadamente entre o ano 90 depois de Cristo. Ele é o último apóstolo vivo. Todos os demais apóstolos já tinham morrido, inclusive o apóstolo Paulo. E agora aqui ele vai trazer uma mensagem sobre o verdadeiro amor de Deus para a sua igreja, para mim e para você nessa noite. Que você possa abrir os seus ouvidos, que você possa abrir o seu coração, que você possa receber realmente o amor de Deus no seu coração. É engraçado que aqui no versículo 7, me chama muita atenção que ele diz o seguinte: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O tema da minha mensagem é: igreja é o lugar onde recebemos a fonte do amor de Deus. Igreja é o lugar onde recebemos a fonte do amor de Deus. Você vai entender por que eu coloquei a fonte. Porque João ele diz isso na sua carta. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ou seja, procede. A origem, a fonte do verdadeiro amor não vem da terra. A fonte do verdadeiro amor, ela vem do céu. Ela foi dada por Deus para nós. O amor que o mundo não conhece. O amor ágape. A Bíblia diz no Novo Testamento que ela foi escrita no grego. E o grego existem 3 tipos de amor. Primeiro, é o amor ágape, que é o amor de Jesus por nós. É o amor incondicional, o amor sacrificial,
que a gente se sacrifica pelo nosso próximo. Esse é o amor de Cristo por nós. Existe o amor filéus, é o amor entre famílias, amor do pai com o filho, da mãe com a filha, amor entre irmãos. Existe também o amor eros, que é um amor elevado à erotização sexual, o amor que não tem Deus, um amor carnal, um amor que realmente as pessoas olham para outra simplesmente por causa da carne, um amor que não tem interesse no próximo, e sim um amor que só almeja os seus próprios interesses e os seus próprios desejos. João, ele diz aqui: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, a fonte é Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É bem verdade que aquele que ama a Deus, ele conhece a Deus. É uma das características de um verdadeiro filho de Deus, é que ele ama a Deus porque ele conhece a Deus. Não tem como você e eu amar alguém, amar a Deus, se nós não conhecermos quem é este Deus. Nós precisamos se relacionar com Deus através da sua palavra, da sua bendita e poderosa palavra. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é digna de todo louvor. A palavra de Deus, ela foi derramada para curar, para salvar e para libertar homens e mulheres pecadores. E através dessa palavra, que é a nossa bússola, um dia nós estaremos todos junto com o Pai no céu. O versículo 8 diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O contrário também é muito claro, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, nós devemos amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Ele amou de uma forma profunda, uma forma que Ele deu a sua própria vida por nós, pecadores. O que faz eu estar em pé aqui hoje, eu estar aqui firme, é o amor de Cristo e a misericórdia dEle por mim. É a graça de Deus sobre a minha vida, e a graça de Deus sobre a vida de todos aqueles que confessam e se arrependem dos seus pecados e colocam as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É engraçado que ele fala aqui no versículo 8, que aquele que não ama não conhece a Deus. Realmente, as pessoas não conhecem a Deus. Eu outrora achava que eu conhecia a Deus, mas eu não conhecia a Deus. Meu passado, meu testemunho, eu julgava as pessoas, eu condenava, eu brigava, eu batia, eu usava drogas, usava álcool, mentia, vivia no mundo, fazendo coisas erradas, vivia em trevas, vivia em prostituição. É porque eu não amava. E se eu não amava, é sinal que eu não conhecia o Deus da palavra de Deus. Mas um dia os meus olhos se abriram. Um dia eu comecei a entender que Deus tinha um propósito na minha vida através da sua palavra. E esse amor começou a entrar no meu coração e esse amor começou a transbordar a minha vida. Por isso que João ele vai dizer isso no versículo 9. Olha o que ele diz, querida, acompanhe na sua Bíblia. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. A palavra diz que nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Quando foi que manifestou o amor de Deus por nós? Aproximadamente há 2000 anos atrás naquela cruz. Quando você olha para aquela cruz, meu irmão, minha irmã, você pode entender que ali morreu um Deus, que ali o amor dele está manifestando sobre toda a terra, o amor e o perdão dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ali está a verdadeira fonte do amor, o amor que vem do céu. Não é um amor terreno, não é um amor de família, não é. Não é um amor sexual, não é. Não é um amor interesseiro, é o amor ágape. É o amor com o qual a gente se sacrifica em função do nosso próximo. É o amor com que a gente nega a si mesmo e a gente começa a amar e servir as pessoas
que estão sofrendo lá fora, porque elas não conhecem a Deus, porque elas não tiveram um encontro com Deus. Olha só o que a Bíblia diz no versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. É engraçado que a Bíblia está dizendo aqui que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. É bem aquilo que está escrito em João 3,16, porque o autor é o mesmo, é João. Em João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou aquilo que ele tinha de melhor, o seu Filho unigênito, seu Filho santo, puro, sem pecado, um homem que jamais saiu uma blasfêmia da boca dele, um homem que foi santo desde o dia que nasceu até o dia que morreu. Mas ele morreu naquela cruz não pelo pecado dele, mas pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado, simplesmente por amor. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 20, que nós amamos ele, porque primeiro ele nos amou. Eu estou aqui essa noite simplesmente porque eu recebi esse amor, que foi derramado por mim, por você, por nós, há 2000 anos naquela cruz. E esse amor está disponível a todas as pessoas. Basta você que está ouvindo, meu amado, se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é o único e suficiente Rei e Salvador da sua vida. Ele diz no versículo 9, Deus enviado o seu Filho, haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. A partir de agora nós precisamos viver por meio dele, porque através do sangue dele nós fomos comprados. Nós fomos comprados da mão do nosso inimigo, que é Satanás. A Bíblia diz que devido ao pecado de Adão e Eva lá no Éden, nós fomos vendidos por Satanás. E ele pagou um alto preço para nos comprar, um preço de sangue. E se ele pagou um alto preço para nos comprar, nós precisamos agora fazer a vontade daquele que nos comprou. Porque agora nós temos um dono. Você não é mais dono da sua vida. Existe alguém que pagou um alto preço por você, um preço de sangue, para que você tenha vida e vida eterna. E a palavra de Deus diz aqui que nós devemos vivermos por meio dele. O que é vivermos por meio dele? É fazer a sua vontade. É interessante que muitas vezes nós oramos o Pai Nosso, a oração mais conhecida no mundo e mais orada. Mas muitas vezes a gente ora sem entender o que nós estamos orando. Porque o Pai Nosso, ele diz o seguinte: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A Bíblia diz que a vontade de Deus tem que ser feita aqui na terra como no céu. E não a minha, e não a sua. É por isso que as pessoas sofrem. É por isso que as pessoas estão batendo a cabeça. Por isso que eu sofri muito. Por isso que eu fiz tudo errado no meu passado. Porque eu não conhecia Deus. Eu não fazia a vontade dele. Eu não conhecia a sua bendita e santa palavra de Deus. Irmãos, o versículo 10 diz o seguinte: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação. A Bíblia está dizendo, querido, não é que eu e você amamos ele, nós não amamos ninguém sem Deus. Nós passamos a amar a nós mesmos, amar o nosso próximo e o nosso Deus, a partir do momento que ele envia o seu Espírito Santo sobre nós, o seu amor. E a Bíblia diz, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou. Tenha certeza, querido, que hoje você está na igreja, porque alguém amou você. Você ama ele hoje porque ele já te amou. Não fostes vós que me escolheste, ele que te escolheu. Nós amamos ele porque ele nos amou primeiro. Alguém morreu pensando em você.
alguém que te ama. Esse alguém é Jesus. Você que está me ouvindo, você que está na sua casa, nesse momento, ouvindo essa mensagem, entenda que alguém morreu naquela cruz para mudar a tua história e para mudar a tua vida. Assim como mudou a minha história e mudou a minha vida. Eu sou ex-alcoólatra, ex-drogado. Eu fui preso, eu fui expulso de 3 escolas. Mas um dia eu conheci o autor e consumador da minha fé, o Senhor Jesus Cristo. Eu entendi que o amor dele queria mudar a minha história. Não que eu tenha amado ele, mas ele me amou. O amor dele é unilateral. Unilateral. O amor vem dele. Nós não somos fiéis a ele, mas ele é fiel a nós. O amor vem só da parte dele. E uma vez que esse amor nos envolve, nós passamos a amar esse Deus de todo o nosso coração. E a Bíblia vai dizer aqui, no finalzinho do verso 10, que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação. Propiciação é ato de justificar e de mover a culpa de pecador. Propiciação. Alguém foi propício à sua vida e à minha vida. Alguém lá naquela cruz, derramando o seu sangue, está justificando a sua vida, justificando a minha vida e justificando a vida da igreja através do seu sangue. E ele remove toda a sua culpa. Eu era um homem que carregava muita culpa. Eu era um homem que carregava muito peso. Mas um dia essa culpa, esse peso do meu passado, do meu pecado, ficou para trás. Porque esse sangue me purifica. Esse sangue me justifica. Esse sangue me lava. Esse sangue me liberta. O versículo 11 diz o seguinte: amados, se de tal maneira nos amou Deus, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus nos amou de tal maneira que Ele deu a própria vida naquela cruz, nós devemos amar uns aos outros. E quando eu falo amar uns aos outros, é se entregar ao seu próximo. É amar aquelas pessoas que estão lá fora, que são humilhadas. Pessoas que são rejeitadas nas suas famílias. Pessoas que estão passando por vários problemas devido a esse mundo. Pessoas que estão com problemas de álcool. Pessoas que estão com problema de drogas. Mulheres que estão se prostituindo. Porque elas não conhecem o amor de Deus. E nós que temos esse amor, nós precisamos levar o amor de Deus para a vida dessas mulheres, para a vida desses homens. Somente o amor de Deus tem poder para transformar esse mundo caótico, esse mundo onde não há mais cura, senão através do sangue de Jesus Cristo. Devemos amar uns aos outros. Da medida que você tem recebido esse amor, repasse para o seu próximo. Porque senão eu e você seríamos egoístas. Nós temos que ser pessoas que, em nome de Jesus, abençoamos vidas. Nós não podemos ser pessoas egoístas. Nós somos chamados para abençoar, para mudar a vida e a história de pessoas. Versículo 12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Você quer receber o amor de Cristo, o amor de Deus? Ame seu próximo. Ame seu próximo de todo o coração. Ame. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus. Ame o máximo que você possa fazer. É o que a Bíblia está dizendo. Se você amar o seu próximo, o seu irmão, você vai receber o amor de Deus em seu coração. E a Bíblia é toda maravilhosa, ela vai dizer: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Deus quer aperfeiçoar o amor dele na sua vida. Deus quer encher o seu coração com o seu amor. Pastor, como que eu posso ter esse amor? Como que Deus pode aperfeiçoar o amor dele na minha vida? Volte 2 capítulos da sua Bíblia. 1 João capítulo 2,
versículo 5, 2 capítulos atrás, na mesma carta, diz o seguinte: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. O próprio João, ele responde: se nós guardarmos firmemente esta palavra em nosso coração, a Bíblia diz que o amor de Deus irá aperfeiçoar cada dia em nossa vida. O segredo do Evangelho, meu amado irmão, minha amada irmã, está na palavra de Deus. Que você possa amar a palavra de Deus de todo o coração. Com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua palavra. O profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Se as pessoas não conhecerem as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, elas não irão receber o amor de Deus. O amor de Deus está em guardarmos a sua palavra e sermos fiéis a Deus, e sermos leal ao Senhor, termos reverência a Deus e sermos obedientes a Deus. Aqui está, e você pode ter certeza que o amor de Deus irá fluir na sua vida a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Versículo 13, diz o seguinte: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Aqui está o poder de Deus na vida minha e sua, meu amado irmão. É que Deus, ele nos deu. Deu é de graça. Isso fala da graça de Deus, do amor de Deus por nós pecadores. Ele deu. Você não compra. Você não acha por dinheiro. Esse dinheiro, esse amor, ele foi dado para mim e para você de graça. Basta você se arrepender dos seus pecados. Confessar que Jesus é o único e suficiente Rei e Salvador. Guardar os seus mandamentos no seu coração. Ser fiel a Deus. Porque Ele irá encher o seu coração com este amor. E a maior prova disso é que Ele nos deu o seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo está na minha vida. O seu Espírito Santo está na sua vida. O Espírito Santo, ele foi enviado com um propósito: mudar a história de pecadores. O nome já diz, Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é sinal que o objetivo do Evangelho é nos santificar. É santificar o homem e a mulher que outrora vivia uma vida perdida, uma vida errada, uma vida imoral, uma vida totalmente perdida. O sangue de Jesus nos liga ao Pai. A Bíblia diz em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus eram os judeus, os israelitas. Eles negaram Jesus. Mas no versículo 12 diz: mas todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, para aqueles que creem no seu nome. Amado, se você crê no nome de Jesus, esse sangue irá ser derramado sobre a sua vida. E Deus irá transformar a sua vida, a sua mente e o seu coração. E para mim concluir aqui a mensagem, diz o seguinte, versículo 14 e 15. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. A Bíblia está dizendo que João, nós, quando ele diz nós, é eles, naquela época, os apóstolos, eles viram e eles testemunharam sobre o amor do Pai e do Filho, o Salvador do mundo. Eu e você, nós temos visto. Eu e você, nós temos ouvido. O propósito agora é testemunharmos a toda criatura
que Jesus é Deus, que Jesus foi enviado ao mundo para morrer por causa do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado. Esse homem morreu naquela cruz com um propósito: mudar a nossa história, mudar a tua vida, mudar a nossa vida. E um dia todos nós estaremos junto com o Pai no céu. E o último versículo diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. A Bíblia está dizendo aqui para mim e para você, querido, que aquele ou aquela que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. É isso que eu estou dizendo. Se você confessar simplesmente que Jesus morreu pelo seu pecado, que você se arrepende de tudo aquilo que você tem feito desde quando você nasceu, a Bíblia diz que Deus permanece em nós e nós permaneceremos nele. Ele quer habitar em você. Ele quer morar em você. Ele quer habitar em mim. Um dia, há 13 anos atrás, eu entrei aqui nessa igreja. E quando eu ouvi a mensagem, eu caí de joelho. Eu entendi que tinha alguém que morreu por mim, que queria mudar a minha vida e mudar a minha história. Alguém que me amava, bem antes de eu ter nascido. Alguém que morreu naquela cruz pelo meu pecado. Eu falei: Deus, entra na minha vida e muda a minha história. A partir daquele dia eu comecei a ler a Bíblia. Faz 13 anos que eu me converti. Estou lendo a Bíblia agora pela 18ª vez, todo dia, 2 horas. Porque eu sei que aqui está a verdadeira fonte do amor. Que o amor de Deus ele possa encher o seu coração. Você que está na sua casa me ouvindo, você que está na igreja, você que está prestando atenção nessa palavra, eu gostaria de fazer um convite para você nesse momento. Talvez você, meu amado irmão, minha amada irmã, nunca fez uma aliança com o Senhor, uma aliança com Deus da palavra, aquele que morreu por você e por mim, naquela cruz. Eu quero convidar você a fazer uma aliança com Deus hoje, onde quer que você esteja. Não importa se é perto, se é longe, aí na sua casa. Ajoelha, peça perdão para Deus. Faça um convite para Ele vir morar na sua vida. Reconheça que Ele é o Salvador do mundo, como a Bíblia acabou de dizer. Ele veio salvar o mundo e Ele quer salvar você. Ele quer salvar a sua casa e a sua família. E talvez você, meu amado irmão, você está me ouvindo, aí na sua casa. E um dia você foi da igreja. Você conhece tudo aquilo que eu estou dizendo. Você sabe que eu estou dizendo a mais pura verdade. Estou falando sobre o amor de Deus. Só que um dia o pecado veio, as tentações veio, o mundo veio e tirou você da igreja. Mas hoje a boa notícia é que Ele está aqui. Ele está de braços abertos. Ele morreu de braços abertos. Simplesmente dizendo para você: filho, eu estou de braços abertos. Eu morri de braços abertos para te receber. Eu estou aqui para reconciliar você com meu Pai. Coloque a sua vida na mão de Jesus. Ele quer mudar a tua história e mudar a sua vida. Assim como Ele mudou a minha vida e tem mudado milhões de vidas ao redor do mundo. Que Jesus te abençoe. Amém.